Trabalho feito pelas acadêmicas Bianca Hayashi Borges da Silva e Vitória Oshiruoho, que irá tratar da fitoterapia no tratamento da retinopatia diabética. A retinopatia diabética ocorre na retina, que é a camada mais interna composta de fotorreceptores e células nervosas. Atualmente, o diabetes atinge mais de 400 milhões de pessoas no mundo. No Brasil, há mais de 13 milhões de pessoas com a doença. Se não for controlado, o diabetes pode ocasionar diversas complicações, como a retinopatia diabética, uma doença que afeta diretamente a retina e pode levar à cegueira. A retinopatia diabética ocorre por uma perda de função dos pequenos vasos sanguíneos. Eles não conseguem mais levar o sangue com oxigênio para essa célula. A retinopatia diabética leva à perda visual irreversível. E é muito importante o diagnóstico ser feito antes de qualquer sintoma. Por isso que todo paciente diabético deve fazer um exame de mapeamento de retina anual com o seu médico oftalmologista. Quanto pior o controle, mais cedo ele vai ter essas manifestações secundárias, essas complicações. Quanto melhor o controle metabólico, mais tarde ele vai ter qualquer tipo de complicação. Se eventualmente a gente perder essa oportunidade do diagnóstico precoce e chegar na fase dos sintomas, o paciente vai ter uma alteração visual súbita, indolor, com o olho calmo. Não vai ter dor, não vai ter alteração de superfície, irritação, olho vermelho, secreção, não vai ter nenhum outro sintoma. Ele vai perdendo a visão e muitas vezes progressivamente, de maneira silenciosa. E se eventualmente perde a visão do segundo olho, é que consegue perceber os sintomas. Então isso reforça a importância e a necessidade do exame periódico. Para manter a saúde ocular em dia, o paciente deve controlar o diabetes e outras doenças associadas, como pressão arterial e níveis de colesterol, sempre com orientação médica. Já para o tratamento ocular, existem várias opções e novas tecnologias já disponíveis. É muito importante o controle metabólico sistêmico para o tratamento ocular. O controle glicêmico, o controle da pressão arterial, o controle dos níveis de colesterol, um tratamento clássico, já bem conhecido, o tratamento com a fotocoagulação a laser para retinopatia diabética proliferativa, para alguns tipos de edema macular diabético. Outro tratamento que é o melhor tratamento atualmente é o tratamento farmacológico intravítrea. É a maneira hoje mais frequente de tratar a retinopatia diabética. Popularmente, plantas medicinais são utilizadas no tratamento da retinopatia diabética. Plantas como o Ruscus aculeatus, que possui atividade vasoconstrictora pela ativação dos receptores alfa-1 e alfa-2 adrenérgico, tendo utilidade em insuficiência venosa crônica. O Radix notoginseng, Shanqi ou ginseng chinês tem, nos seus principais componentes, mostrado limitar a produção de NF-kappa-beta, TNF-alfa e interleucina 1b e bloquear vias inflamatórias. A Pueraria lobata, com seu princípio ativo puerarin, suprime a vasoconstricção aguda induzida por altas doses de glicose e a disfunção da vasodilatação. Estudos mostraram também efeito protetor contra as complicações vasculares da diabetes. O liguste com alite tem entre suas funções a modulação dos canais iônicos, inibindo a proliferação e migração de células musculares lisas vasculares, capturando espécies reativas de oxigênio e regulando a inflamação e apoptose. Além disso, temos remédios ocidentais como troxerutin, mecobolamin e oxerutins ou venoruton forte. A nossa pesquisa teve o objetivo de avaliar a efetividade da fitoterapia para a retinopatia diabética. Assim, nossa população contou com participantes com diabetes tipo 1 ou 2, com diagnóstico de retinopatia diabética em pelo menos um olho. A intervenção pesquisada foi em relação ao uso de uma única erva ou os extratos originados da mesma, independente de suas composições, fórmula ou via de administração no tratamento da doença. O comparador incluiu placebo, nenhum tratamento, intervenção convencional ou tratamento cirúrgico.
O desfecho primário encontrado foi em relação à progressão da retinopatia. Já os desfechos secundários incluíram acuidade visual, campo visual, qualidade de vida, níveis de hemoglobina glicada, glicose sanguínea em jejum, glicemia pós-prandial e pressão sanguínea. Nossa busca na base de dados ocorreu com os seguintes escritores: Diabetic Retinopathy e Herbal Medicine, no Medline, Cochrane Library e Embase, sendo encontrados um total de 53 estudos, sendo 52 estudos clínicos e uma revisão sistemática. Foi escolhido então o Single Herbal Medicine for Diabetic Retinopathy, uma revisão sistemática publicada na Cochrane Library em 19 de dezembro de 2018 por Hongwei Zhang, Hongyin Zhang, Suzanne J. Graham, Xiu Wang e Guochun Li. No estudo escolhido, foram incluídos 10 ensaios clínicos randomizados, envolvendo 754 participantes no total, sendo que destes, 49,6% eram homens e 51,2% mulheres. Além disso, o tamanho da amostra variou de 30 a 158 pessoas. Em relação ao cenário, todos os estudos foram realizados em hospitais, sendo 9 produzidos na China e 1 realizado na Polônia. Sobre as intervenções, é descrito que 7 estudos compararam a intervenção da fitoterapia única e intervenção convencional à intervenção convencional isolada, e 3 estudos compararam a fitoterapia única mais a intervenção convencional e fitoterapia ocidental com a intervenção convencional. As ervas ou extratos individuais incluíram o comprimido de extratos de ruscos, a cápsula de sanquintonchum, a injeção de tetrametilpirazina, injeção de shuixanton, injeção de puererin e a de shuixaiton. 3 estudos ainda utilizaram a medicina ocidental, com o comprimido de troxerutina, a injeção de mecobalamina e a infusão de oxerutinas. Todos os estudos forneceram a intervenção convencional, geralmente incluindo a manutenção do nível de glicose e lipídios e mantendo uma dieta diabética estável. Em relação ao risco de viés, durante a randomização dos estudos incluídos, apenas 3 mencionaram o uso de uma tabela aleatória para gerar números aleatórios, o que resultou em um baixo risco de viés. Os outros estudos mencionaram a alocação aleatória, mas sem informações detalhadas sobre o método. Em um estudo, o desequilíbrio óbvio no número de casos entre 2 grupos pode sugerir um método inadequado de randomização e um alto risco de viés. Na ocultação da alocação, nenhum dos estudos relataram informações sobre tal tópico, tornando o risco de viés obscuro. No mascaramento, nenhum dos estudos incluídos mascarou a equipe, os participantes ou os avaliadores de resultados, gerando um alto risco de viés. Para avaliação de algumas medidas de desfecho envolvendo julgamento subjetivo, como as observações na retina ou a acuidade visual, o desmascaramento pode ter gerado viés de desempenho e viés de detecção. Já nos resultados incompletos, 9 estudos relataram a ausência de dados e realizaram análise com base na alocação aleatória inicial, o que gerou um baixo risco de viés. Apenas um estudo relatou a retirada de pacientes por eventos adversos, o que tornou o risco de viés alto. Além disso, embora a maioria dos estudos incluídos tenha afirmado que as características entre tratamento e grupo controle foram comparadas, apenas um estudo forneceu informações detalhadas com essas características. Assim, o risco de viés em geral é alto em todos os estudos incluídos. Sobre os resultados, a primeira comparação foi de fitoterapia e intervenção convencional versus intervenção convencional isolada, 7 estudos incluídos. O desfecho primário de progressão da retinopatia, nenhum dos 7 estudos relatou de desfecho. Acuidade visual. Uma análise combinada mostrou que as pessoas tratadas com fitoterapia, além da intervenção convencional, tinham maior probabilidade de obter 2 ou mais linhas de acuidade visual. O estudo relatou um benefício de acompanhamento na acuidade visual 3 meses após o tratamento com injeção de shuixanton. Observações na retina. Um estudo relatou que a cápsula de sanquintonchum pode reduzir microaneurismas e hemorragias na retina. Os outros 6 estudos não relataram redução de microaneurismas e hemorragias. Campo visual e qualidade de vida não foram relatados em nenhum dos estudos. Os níveis de hemoglobina glicada no sangue. Uma análise conjunta de 2 estudos sobre tetrametilpirazina ou injeção de shuixanton mostrou que essas ervas não tiveram efeito na redução de hemoglobina glicada. Os outros 5 estudos não relataram esta análise.
Glicemia de jejum e glicemia pós-prandial de 2 horas e pressão arterial não foram relatados em nenhum dos estudos. Eventos adversos digestivos e urticária se apresentaram naqueles que tomaram a cápsula de Shanqi Tongshu. Em outro estudo, houve tontura e cefaleia nos participantes que receberam infusão de gotejamento de tetrametilpirazina. Nos outros 5 estudos, não houve relato de eventos adversos. A segunda comparação de fitoterapia e intervenção convencional versus troxerotina ou vitamina B em intervenção convencional, 3 estudos incluídos. O desfecho primário de progressão da retinopatia não foi apresentado em nenhum dos estudos. Sobre a acuidade visual, um estudo mostrou que, em comparação com mecobalamina, puerarin teve um efeito sobre a melhoria da acuidade visual. Os outros 2 estudos não relataram este desfecho. Observações na retina, campo visual e qualidade de vida não foram relatados em nenhum dos estudos. Em relação aos níveis de hemoglobina glicada, um estudo que comparou o extrato de ruscos com troxerotina encontrou uma redução na hemoglobina glicada. Os outros 2 estudos não relataram este desfecho. Glicemia de jejum e glicemia pós-prandial de 2 horas e pressão arterial não foram apresentados em nenhum dos estudos. Nenhum dos 3 estudos relatou eventos adversos. Sobre o grade do estudo, o nível de evidências da progressão da retinopatia não pôde ser avaliado, já que nenhum estudo realizou esta análise. A melhora na acuidade visual e a redução da hemoglobina glicada tiveram um baixo nível de evidência. Já a redução de microaneurismas e redução de hemorragias e os eventos adversos tiveram um nível de evidência muito baixo. Considerações finais e implicações para a prática. Não fomos capazes de tirar nenhuma conclusão sobre o efeito da fitoterapia como um medicamento adicional à intervenção convencional devido à falta de estudos de boa qualidade. Implicações para a pesquisa. Com base nas evidências disponíveis, mais ensaios clínicos com metodologia cientificamente rigorosa são justificados para esclarecer o efeito de algumas ervas simples ou extrato de ervas na retinopatia diabética, especificamente extrato de ruscos, radix notoginsem, tetrametilpirazina e puerarin são agentes potencialmente promissores. Sugestões para futuras pesquisas está usar placebo adequado para avaliar o possível efeito placebo, escolher métodos de análise adequados ao usar um olho como unidade de análise e participante como unidade de randomização, descrever claramente o método de geração aleatória de números e mascaramento, mascarar todos os participantes do ensaio e avaliar o grau de mascaramento, recrutar participantes suficientes com base no cálculo adequado do tamanho da amostra, usar algumas medidas de resultado amplamente aceitas, como a progressão da retinopatia, campo visual e qualidade de vida, realizar visitas de acompanhamento para conhecer o resultado a longo prazo do tratamento com ervas medicinais.